Silvana Perim, que inclusive foi definido agora líder de oposição, é isso? Bom dia, Silvana, bem-vinda. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia, Milena, bom dia a todos aqui da Rádio Sorriso e também a todos que estão nos acompanhando em suas casas. Isso mesmo, Marlene, tivemos algumas definições nessa semana, né, junto com todos os vereadores. Enfim, fomos eleitos aí pela bancada de oposição como líder da oposição, né? Uhum. Ficou definido, então, aí a mesa diretora, as comissões, enfim, tivemos uma reunião bem responsável e muito séria nessa semana, definindo o futuro da Câmara aí, definindo o calendário de sessões, enfim, e estarei à frente aí da liderança, então, da bancada de oposição. Temos muitos nessa bancada, vereadora? Quantos são os vereadores? Ou quem são? A senhora pode designar para nós? Então, né, Marlene, o vereador Darcy e o vereador Adir, nos elegemos pelo grupo do MDB, né, ao qual apoiava aí o prefeito Damiani. Certo. Temos aí os do PL, que estavam coligados à bancada do Damiani, mas que eles dizem que concorreram como chapa branca, enfim, eles ainda, os três não se definiram nessa situação. Situação, né? Ou oposição, no caso. E aí, os demais são aí da base, né? Uhum. Mas assim, né, Marlene, com muita seriedade, muita responsabilidade, a gente vai fazer aquilo que é o papel do Legislativo. Eu falo por mim. Uhum. Independente da situação, independente do prefeito, o que for certo, eu estarei defendendo. O que for errado, eu estarei apontando, estarei correndo atrás para ajudar a resolver, mostrando soluções. É assim que eu vou trabalhar, sabe? Isso é importante que tenha esse olhar. O contraponto, ele não é prejudicial. Pelo contrário, ele sempre contribui, né, Silvana? Unanimidade, eu gosto de dizer, para mim, me parece um pouco burra sempre. Isso, né? Porque mesmo. Não enxerga tudo, né? Não. Onde não tem discussões, eu sempre falo, onde todos pensam igual e só dizem amém, só dizem que está tudo lindo, uma cidade não cresce, uma cidade não ganha com isso, né? E o próprio prefeito, se ele for inteligente, ele vai querer uma oposição que mostre para ele a verdade, a realidade dos fatos, para que ele possa melhorar os serviços prestados à população. Ajustar a rota e seguir em frente, né? Isso pelo mesmo. Melhor. Até agora, a senhora tem acompanhado as situações de transição, não é do trabalho da Câmara em si tudo isso, mas a senhora tem dado uma olhada. Como é que está vendo isso? Sim, a gente vem acompanhando, Marlene, já em algumas pastas a gente vê assim uma seriedade no trabalho, a gente vê pessoas empenhadas já em buscar, né, esse planejamento, em buscar entender de todos os setores das secretarias que eles vêm adentrando. Em outras secretarias já a gente não está percebendo tanto esse movimento, nos preocupa algumas coisas, mas a gente prefere esperar, né, ver como que vai ser esse desenho. Ainda temos dezembro pela frente, apesar que a prefeitura está entrando em recesso. Hoje é o último dia que a prefeitura abre as portas, né? Claro que vai ter o trabalho interno aí, mas me preocupa algumas coisas. Então, assim, a gente já está atento, eu estou atenta a toda essa movimentação e quero acompanhar tudo isso de forma muito séria. Porque é papel do vereador fiscalizar. Sim, porque para fiscalizar a gente precisa conhecer, precisa estar por dentro de tudo para poder atuar, né? Perfeito. Sobre a mesa diretora, ficou definido mesmo? O Gerson vai ser o presidente? A probabilidade maior é essa? Isso. A princípio, então, ficou o Gerson presidente, Rodrigo Matarazzi como vice, Diogo Krieger primeiro secretário e o Adir aí, então, como o segundo secretário. Foi uma decisão mais deles, né? Eu gostaria de compor a mesa, já falei isso como secretária. Até se for olhar pela questão de votos, eu seria a quarta, segunda secretária, fui a quarta mais votada. Mas, enfim, respeito a decisão de todos e vamos seguir trabalhando, independente de estar na mesa ou não, vou fazer o meu trabalho. Muito bem. Uma das situações que vereadores, não só a senhora, mas acompanharam já nesta semana, foi numa visita ao Sindicato dos Servidores Públicos, algumas reivindicações, algumas pautas que o servidor tem, preocupações, enfim. O que a gente pode dizer sobre isso? E entre essas, ontem até nós conversamos rapidamente aqui com a futura secretária de Educação, os salários ofertados neste seletivo, que por fim acabou sendo cancelado. É um assunto que a gente ainda vai falar, mas como é que foi esta reunião e o que foi possível apreender ali, Silvana? Então, Marlene, nós sabemos que lá na ponta os serviços só acontecem com servidores públicos
de fato eficientes, né? Que tenham condições de trabalho, que estejam felizes aí nos setores de trabalho. Então, o sindicato nos relatou lá todas as demandas. Eu também acompanho há muitos anos essa questão do servidor, porque é uma das minhas bandeiras, a questão do servidor público. Então, o que a gente vê, assim, que ao longo da história nessa cidade, por vezes se tratou de servidor público tudo meio que assim em caixinhas. Agora vamos tratar do fiscal do NIF. Agora vamos tratar do secretário de escola. Não se discute o macro da prefeitura. Conjunto dos servidores. Todos esses servidores, né? Então, foi se dando alguns aumentos, alguns benefícios ao longo da história para algumas categorias e deixando outras a desejar, de forma, no meu ponto de vista, assim, para tentar resolver naquele momento aquela pressão daquele grupo de servidores. Não deixar sem resposta, mas sem olhar para o que precisa ser feito. Sem olhar para o todo e, de certa forma, até prejudicando outras categorias. Então, eu penso que uma reforma administrativa precisa ser feita de forma muito séria a partir de agora, porque nós temos pontos, assim, muito importantes para resolver dentro desse quadro de funcionários da prefeitura, né? Principalmente quando você pega, por exemplo, uma assistência social. Hoje, lá na assistência, mais da metade dos servidores contratados aí pelas cooperativas, por OCIP. Terceirizados temos assistentes sociais, digamos que um salário aí base de uns, não estou lembrando aqui exatamente, mas digamos que uns 7 mil, aí elas vêm, onde hoje se contratam pela cooperativa ou por OCIP, fazendo o mesmo papel que as concursadas, que ganham 7, os demais ganhando 3,5, 4. Então, tem coisa que não bate na administração pública e a gente precisa trazer à tona isso e tratar isso com muita responsabilidade para que lá na ponta o serviço público aconteça, né? Fomos pegos de surpresa aí em relação ao cancelamento do teste seletivo, que é um outro assunto, né? Mas, enfim. Sim, vamos falar sobre, precisamos falar. Assim, até a gente ficou surpreso também. Qual seria o motivo? A senhora pode explicar para o pessoal poder nos ajudar a entender isso? Então, o primeiro susto em relação ao salário dos secretários, né? Que técnico administrativo é um dos cargos de secretário de escola. Secretário de escola que foi tratado dessa forma isolada. Se aumentou aí lá no passado de forma exorbitante, em alguns momentos, o salário deles, e o do professor, tivemos aquele achatamento de salário, né? Que é uma vergonha para Sorriso arrecadar o que se arrecada. Que mandaram o professor que não tivesse feliz ir para Lucas do Rio Verde, né? Isso, bem lembrado. Passado, inclusive. Então, assim, um descaso com o professor nessa cidade. Essa é a palavra, é um descaso. Nós perdemos hoje para Sinop, para Lucas, para Nova Ubiratã, em salário, uma cidade que mais arrecada no estado do Mato Grosso. Então, o que nós queremos com a educação desse município, né? É uma pergunta que fica para a sociedade. Não estou dizendo que os técnicos não fazem um bom trabalho. A importância deles lá traz toda a questão da vida escolar dos nossos alunos, passa pela mão de um técnico, de um secretário. Também. Mas eu não estou questionando o que eles recebem, eu estou dizendo comparando com os professores, nós precisamos aumentar o salário dos professores. Do jeito que foi colocado ali, fica bem ridículo. Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Porque se você olhar que R$ 500 a mais para quem tem nível médio de escolaridade, R$ 500 de salário a mais do que um professor licenciado numa condição muito específica de já ter feito estágio e 1000 coisas que exige aí uma formação superior, né, Exatamente. vereadora? Professor sempre estudando, fazendo pós-graduação, buscando atender toda essa diversidade de alunos que tem em sala de aula para ganhar esse salário. E outra, Marlene, nós temos uma lei municipal. Uma lei municipal aprovada em 2016 que traçava as metas para 10 anos na educação de Sorriso. É uma lei aprovada, sancionada. Há quanto tempo isso? Engavetada. Ela foi engavetada. Hoje, o salário do professor, o base aqui em Sorriso, ele não deveria estar menos que 7.600, 7.800. Isso está lá na lei. E olha o salário, nós estamos com 6.200. Então, não houve nem sequer um acompanhamento dessa legislação, não houve interesse de querer pôr em prática aquilo que foi discutido com a sociedade, com a gestão da época, com os vereadores da época, e o negócio simplesmente foi engavetado. Lei aprovada, sancionada e não cumprida, literalmente É o que mais a gente tem, né, infelizmente. nesse país.
Então, assim, ó, Marlene, essa questão do servidor público, volto a dizer, nós temos que tratar de todas as categorias, né? Respeitando a todas as categorias, mas vamos imaginar a sociedade, não há nada que vá adiante sem educação. Educação é a base de tudo. Então, assim, vocês aí que estão nos ouvindo, enquanto pais, que tipo de profissionais da educação vocês esperam? Vocês estão sabendo que os professores de Sorrisos estão sendo os que menos recebem no estado do Mato Grosso? E o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? Ou, pelo menos, participando das discussões e mostrando a nossa indignação. Então, é esse chamamento que eu faço, Marlene, a toda a sociedade, para que acordem para essa realidade. E nós estamos afundando um município, afundando todas as categorias se nós não cuidar da educação, que é a base de tudo. Não existe formar ninguém sem professor. Exatamente. Então, essa questão do seletivo, Marlene, abriram aí as inscrições, né? Professores ansiosos, várias pessoas são contratadas através do seletivo. Está vindo aí um final de ano em que as pessoas precisam, vão sair de férias, vão descansar, enfim. E muitos sem saber o que vai acontecer, né? Abriram aí o edital, lembrando que há uma comissão que organiza esse edital. Há uma comissão que já há 8 anos nessa gestão elabora esse edital todos os anos. E esse ano, novamente, essa comissão o fez. A mesma comissão, é o grupo que está aí, atual, que elaborou esse edital. Com todas essas falhas de datas, não respeitaram prazos legais, que a lei sempre foi a mesma. Uhum. Entre você soltar um edital e você abrir as inscrições, tem prazos legais. Entre abrir as inscrições e fazer a prova, tem prazos. Então, não respeitaram esses prazos. Por isso que precisaram cancelar. Por isso que precisou cancelar. Então, a voz do povo, graças a Deus, no ar, é muito importante isso. Registrar aqui a Maria Silvana, né, mandando parabéns para a vereadora Silvana, a Marta Rodrigues da Rocha também, dizendo que é uma grande mulher. A Silvana sabe disso, né, mas está, com certeza, sempre é bom ouvir, né, vereadora? Muito bem. A gente falava antes da questão dos salários de alguns setores dentro do grupo dos servidores públicos e anunciada já a criação de a Secretaria da Mulher, parece que planejamento também, então já seriam 2 secretarias que seriam criadas aí com algumas junções, enfim. Como é que a vereadora vê essa questão de também, além da criação de novas pastas, secretários adjuntos, que a gente já está sabendo nos bastidores também, que serão colocados na maioria das secretarias, sendo que o discurso, tanto durante a campanha e até depois de eleito também, o prefeito eleito disse que não teríamos 2 secretários em cada pasta. Como é que a senhora vê isso? Então, Marlene, na verdade, nós sabemos que o dinheiro é um só, né? Uhum. Para o ano que vem, uma previsão aí de 3 milhões de arrecadação dessa cidade. Então, é muito dinheiro, porém são muitas as prioridades. Uhum. Essa questão da criação das secretarias, eles irão sentar, conosco ainda não sentaram, para expor para nós todo o planejamento do porquê que vem essas novas secretarias e qual o objetivo específico delas, né? Uhum. Eu, particularmente, em relação às políticas públicas em prol das mulheres, eu sou totalmente a favor, até porque nós temos aí um ministério, né, que cuida disso em relação a políticas públicas das mulheres e tem vários recursos que, com projetos eficientes, a gente consegue captar para o município. Perfeito. Né? E, no meu entendimento, o Sorriso tem números alarmantes aí que nós precisamos tratar com seriedade. Mas, Marlene, eu coloco uma reflexão aí para a sociedade. Não adianta criar cargos para dizer assim, agora nós vamos fazer a política acontecer. Porque ela não aconteceu, porque lá na ponta, então, nós tivemos alguns setores ineficientes. Nós temos que admitir isso. Uhum. Então, porque várias coisas em prol da mulher estão dentro da pasta da assistência social. Uhum. E muita coisa também não aconteceu. Então, será que nós vamos pôr mais secretarias, agora da mulher, do planejamento, para acomodar pessoas, ou, de fato, vai ter um planejamento para que venham ações eficientes com resultado nesse município? Uhum. É isso que eu quero ouvir do prefeito, e assim os demais vereadores também querem. E qual é o enxugamento que vão fazer, quais os cargos que vão extinguir para poder abrir essas aqui. Ou essas aqui são cargos a mais. Né? Então, iria depor contra aquele discurso feito de que iria dar essa enxugada na máquina. Pelo menos os subsecretários ou secretários adjuntos foi dito que só
prioridade no sentido de educação, saúde, por exemplo, teria. Exatamente, as pastas, digamos, mais pesadas para tocar, né? Então, assim, o que a gente está vendo é que vai ter adjunto em quase todas as pastas novamente. Então, é isso que eu te digo. Primeiro, então, nós vamos ouvir o prefeito, ele vai sentar conosco e ver, até porque parece que vem aí uma Secretaria das Mulheres, a Secretaria da Mulher e Vulneráveis. Né? Toda a política de assistência social trata dos vulneráveis, né? Sim. E que a gente sabe da... E a Secretaria de Assistência Social será mantida do jeito que está hoje. Será mantida do jeito que está hoje. Até onde eu sei, né? Por isso que eu estou te dizendo, vamos esperar vir esse desenho, esse anúncio oficial, essa explicação para os vereadores, da onde que eles vão enxugar, que departamento que eles vão trazer para dentro dessas secretarias, será somente um remanejamento burocrático, né? Ou terá aumento de custo? Daí a gente vai poder apresentar para vocês, Marlene, para a sociedade num todo, qual é a proposta e decidir, então, do voto. Né? Eu falo que as políticas públicas em prol das mulheres, eu tenho como bandeira também de trabalho focar nisso, né? Então, eu sou favorável a essas políticas, mas eu não quero ver aí o município gastando quase todo o orçamento em folha de pagamento e não poder nem sequer dar aumento para os professores, que para mim é a principal categoria no sentido de formar todas as outras. E então é isso, a gente está nesse aguardo. Muito bem, é preciso acompanhar. Falar em acompanhar, a senhora acompanhou a questão da LOA também já ou não? Acompanhei a LOA. Houve uma diminuição para o ano que vem no orçamento da pasta da educação. Houve um aumento de 22 milhões na pasta de segurança pública, que eu também quero entender o que vem tanto a mais nessa pasta, que aumentou bastante, bem significativamente, né? Então, nós estivemos acompanhando toda a discussão do orçamento também. Que esse é um dos papéis da Câmara de Vereadores, acompanhar esse direcionamento, para que depois, de repente, não digam, já está definido lá atrás, não tem como mexer agora, né? Isso, exatamente. Tem aí também uma previsão no Parque Tecnológico, novamente, de investimentos que há anos a gente sabe que esse parque vem se discutindo, há anos a gente sabe que tem recursos que foram sendo empenhados para esse parque, e a gente passa lá, não tem um prego fincado lá. Então, assim, onde que tudo isso se perdeu, né? Vamos trazer de novo essa discussão. A gente sabe da importância, se isso for de fato se concretizar, é um salto assim para o município enorme, mas não basta simplesmente ter orçamento ali nas secretarias e não andar. Não é o Tem que ter ações concretas, né? Atitudes. Verdade. Que, se não me engano, Marlene, faz mais de 15 anos que a gente se discute o Parque Tecnológico. Recursos são colocados, teve uma fundação aí que cuidou disso, e volto a dizer, não tem um prego fincado lá no local onde era para ser. Então é isso, sociedade. Nós temos que juntos acompanhar, porque não é brincadeira, não. O orçamento desse município exige muita responsabilidade dos gestores. Perfeito. Mandou aqui um ouvinte para nós. Olá, bom dia, Marlene, ouvintes, a bancada e também a professora Silvana. Uma coisa que será muito importante é ver este trabalho e salário do pessoal das cooperativas. A prefeitura paga um salário, mas a cooperativa paga 40% do que recebe. É o José Vilmar que está dizendo. Será que procede isso? É uma vergonha, né? Procede, sim. A gente sabe que hoje não adianta a gente também ser hipócrita, Marlene, e dizer para a sociedade que dá para trazer todo esse pessoal das cooperativas para dentro da folha da prefeitura. Como não dá. Concurso, estoura o limite seletivo. prudencial, a gente sabe disso, independente de prefeito. Mas precisa ter uma forma mais justa de contratação. Hoje, fica muito mais dinheiro nesse burocrático, administrativo que as cooperativas fazem para contratar. Exatamente. Aí, né? E aí o cidadão lá na ponta que presta aquele serviço tão importante para nós, que é os nossos garis, né? Motoristas, eles extinguiram o cargo de motorista do lotacionograma da prefeitura. Para poder contratar só para a empresa terceirizada. Aí eu pergunto, Marlene, qual empresa terceirizada que entra numa jogada para prestar serviço para levar prejuízo? Me fala. Qual empresa que entra? Nenhuma. Então, ninguém. Assim, vamos tentar fazer uma forma mais justa, tudo que é possível trazer para dentro da prefeitura administrar, né? Porque eu acredito que temos competência para isso. Me dá a impressão que quando a gente terceiriza tudo, a gente está dizendo para a sociedade, o poder público é ineficiente. Nós não temos capacidade de gestão.
Nós precisamos da iniciativa privada. Eu tenho essa impressão. A parceria é importante, talvez, como a senhora disse, para que não fique desguardado, né, do atendimento ao cidadão que precisa desse serviço. Porém, nada justo aqui. Da mesma forma que a senhora disse, pela OS, se um assistente social ganha pela prefeitura 7 mil, vai ganhar 3, significa que os outros 4 estão indo para um outro endereço. Exatamente. Eu não falei um valor exato, porque eu não estou lembrando exatamente, mas é mais ou menos esse o exemplo, entendeu? Por aí. É por aí. Difícil. E eles nos procuram, eles imploram para que a gente, enquanto gestores públicos, possa interferir nisso, né? Que mude esse sistema. Então, é isso que nós vamos trabalhar, Marlene, para dar essa garantia dos direitos também dos nossos trabalhadores. E cobrar resultado, porque, Marlene, tem que ficar claro para a sociedade. Eu sou a favor do serviço público funcionar com muita qualidade. Sim. E servidor público que não cumpre horário, que não cumpre a sua função, eu também não passo a mão. Não defendo também esse tipo de servidor. Nós temos que ter servidores fazendo lá na ponta acontecer. Perfeito. Como nós temos, tem um ditado aí, como que é a palavra, me fugiu agora, de dizer que servidor público efetivo... É uma peste que colocam em cima. Isso não é verdade, gente. Nós temos bons servidores efetivos, bons servidores contratados, bons servidores de cooperativas, assim como nós temos também servidores que não fazem a sua função de todas as maneiras de contratação. Do mesmo modo que a iniciativa privada tem o bom e aquele que não é tão bom. Então, esse discurso é furado. Perfeito. Porque também quando um servidor efetivo não faz bem o seu trabalho, se ele tiver um gestor de pulso firme, também pode entrar com ações contra esse servidor que não cumpre, ele pode também, sim, perder o seu concurso. É porque a gente tem que ter gestores firmes, sim, que cobram resultado, mas que também valorizam o servidor.